bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia, nessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro, vamos já na metade do mês já, e aqui estamos com vocês de volta, Padre Felipe Neco. Do Padre Renan, uma alegria de novo estar com vocês. Depois desse teste de primeira semana de modalidade virtual, a gente volta. Eu desde Joinville, o Padre Felipe desde Arujá, e continuamos aqui com você no Católico Cê Sabia. Isso aí, e aqui estamos, né? Pois depois de uma semaninha também, tentamos aí organizar um pouco para ontem, mas o Padre Renan estava muito ocupado, com muitas atividades assim, sumamente apostólicas, então não deu, né? Não, com certeza já viram por aí, porque, meu Deus, é engraçado quando você vai com uma pessoa que tem bastante seguidores assim nas redes sociais e a pessoa te marca e um dia sobe seus seguidores em 200, assim, né? Então, com certeza já viram, os ouvintes do Católico Você Sabia que são seguidores da Fernanda Zapparoli, do Guilherme Zapparoli, estive ali com eles, até porque eu consegui uma casa que, desculpa, não posso fazer isso sempre, né? Porque eu dependo da bondade, da providência das pessoas, mas alguém ofereceu uma casa aqui, ô padre, o senhor conhece a Fernanda, né? O pai ela tá vim aqui descansar na praia, etc. Daí eu ofereci para ela, ela ficou super feliz e foi lá descansar na praia com o pai. E então eu falei, bom, dado que consegui a casa emprestada, tenho que ir ali fazer uma visita. E estive uma manhã ali, como vocês viram, né? É, então, sim, estava ocupado fazendo meu apostolado, acompanhando. Claro que me cansei muito porque corri atrás do Pepe, ninguém aguenta, né, o dia todo. Mas foi muito bom estar ali com eles, uma família muito querida que faz um trabalho extraordinário como influenciadores digitais também nesse mundo católico, de família católica e educação dos filhos, né? E o pai, uma pessoa muito boa, muito fervoroso, muito bom católico também. E foi muito bom partilhar ali com eles, né? Isso foi ontem. Deixa eu emendar já então no entretenimento santificante, falar da semana passada, porque eu particularmente tive a minha visita canônica aqui na comunidade de Curitiba. Então, o nosso provincial esteve uma semana ali conosco, atendeu cada um dos membros no diálogo pessoal de formação, para ver como estamos, para ver como está a comunidade, acompanhou a comunidade, celebrou conosco e depois no final ele faz aquele resumo do que ele viu na comunidade, do que a comunidade conversou com ele, para ver quais são os pontos a trabalhar agora nesse ano de 2022. Também foi muito bonito que nós tivemos duas ou três, não me lembro agora, 2 ou 3 momentos de encontros comunitários junto com ele, mas onde a comunidade pudesse falar pontos que via, né, que tinha que trabalhar. Então foram comentados ali vários pontos, mas com muita franqueza, com muita fraternidade, com muita sinceridade também. Então é muito bom esses momentos para nós que vivemos nossa vida comunitária, é muito importante esses momentos, né? Terminada a visita canônica no sábado, não, perdão, na sexta, eu já vim sexta à noite mesmo para Joinville, porque sábado tinha um encontro. Sexta à noite viajei correndo de Curitiba, sexta à tarde, cheguei sexta à noite lá em Balneário Camboriú para poder celebrar um 7º dia de falecimento do Francisco. Ele faleceu com 7 meses dentro do ventre materno, mas foi um testemunho de vida muito bonito que transformou, né, a família e todos os amigos ali presentes. E eu estive acompanhando o parto, né? Foi um parto induzido. Estive acompanhando a gravidez também, que foi um pouquinho complicada porque ele tinha uma síndrome no coração. Então me senti também no dever de acompanhar a família. Saí correndo de Curitiba, cheguei, graças a Deus, para a missa em Balneário Camboriú. Celebrei ali com o Frei e concelebrei, né, com o Frei e foi um momento muito bonito de partilhar também a dor na esperança, né? Depois, sábado, eu tive um encontro de formação para casais em Araquari. Também foi um dia cheio, terminei já praticamente na noite, com o Denis, a Patrícia e o pessoal aqui do Instituto do Centro Santa Catarina de Alexandria, que o Padre Neco conhece também, deu uma formação para eles, mandaram um abraço para o Padre Neco, e depois Abraço aí, voltei. pessoal aí. Voltei para Joinville e continuei aqui meus trabalhos, domingos de missa, domingo de atenção, celebrei uma missa jovem, um retiro jovem, de uns 60 jovens que viveram o seu retiro,
Depois voltamos para Curitiba para a nossa segunda-feira comunitária e na mesma segunda-feira à noite já voltei para cá, para vocês verem como a vida do padre missionário é um pouco assim, né? Nós temos que estar um dia em comunidade, porque eu sou religioso, né? O religioso tem que viver em comunidade, mas depois já termina o dia comunitário e saio correndo porque a missão não para, né? Então aqui estamos de novo em Joinville, trabalhando, né? Daqui a pouquinho, depois da gravação do programa, já vou ao hospital, levar a unção dos enfermos a uma pessoa, a uma pessoa, comunhão também, confissão. Então, a vida segue, aí seguimos na luta, né? Muito bem, essa foi a minha semaninha, semana passada um pouco mais tranquila, porque fiquei em Curitiba o tempo inteiro para visita canônica. Bem, aqui, pois já entrando já no ritmo do trabalho da administração, pois a semana também, durante a semana aqui, pois não costumam ter atividades, então foi uma semana bem tranquila aqui para mim também, né? Você está me ouvindo, né? Sim, beleza. Sim, eu Não sim. estou tendo, não tô tendo o retorno da minha voz aqui, mas tudo bem. Mas é, então foi quarta-feira que a gente gravou, pois quinta-feira passei aqui na comunidade, sexta-feira também. E aí sexta-feira chegou o retiro de uma comunidade Shalom daqui de Guarulhos. Então, pois os atendi aqui, recebi um pouco o pessoal, conversei com eles. No sábado eu celebrei a missa para eles, pois aí pediram e pois à disposição, eu celebrei já cedo. Depois fui almoçar com uma família que mora aqui pertinho em Jacareí, mas ela é de Curitiba, se conheceram lá em Curitiba, e eu os conheci pelo Instagram, e depois, no ano passado, eles foram de visita lá em Curitiba, e já foram lá na missa, lá na Paróquia São Grato, e tive a oportunidade de cumprimentá-los. E aí, quando cheguei aqui, pois eles falaram, padre, vem nos visitar e tal. Então, fui lá almoçar com eles. Foi meio bate e volta, para poder retornar aqui para casa e tipo, continuar um pouco acompanhando, né, a casa de retiros, aí o retiro da comunidade de Shalom. No domingo, depois fui celebrar na comunidade daqui de Arujá, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, pois, aquela vida paroquial, assim, bem de bairro, a igreja bem cheia, lotada, foi uma bonita experiência, né, pois, só que aqui eu tenho que brigar com o Padre Dana para conseguir voltar para essa paróquia, o Padre Dana já é quase vigário paroquial lá. O pároco sempre o convida e ele não quer soltar muito, não. Eu falei, para, deixa eu celebrar. Ele, eu quero celebrar, eu quero sair também. Então, mas mas ele deixou, essa vez ele tinha ido para Curitiba para as reuniões, então me deixou a missa do domingo, né? E Vida depois eu de voltei monge. A cedo, vida do tô na Padre vida de Felipe monge, agora tá uma vida de monge, né? vida comunitária aqui. Mas aí retornei para casa e ia celebrar a missa de domingo para esse grupo da Shalom, eram uns 20 e pouquinho. Só que o Padre Sérgio não tinha celebrado, eu falei, se quiser, Padre, celebra e eu confesso. Então, eu estive confessando durante a celebração, confessei mais da metade, eu creio. E aí, depois já, vida comunitária, domingo, e depois já em preparação, segunda, foram propor aí um grande passeio, né, um dia de passeio, fomos no Parque Ibirapuera, né, éramos 5, né, os padres que estávamos, só faltou o Padre Danilo, porque ele está com candidatado, então depois ele quis deixar só com o diácono Pedro junto aí no candidatado, com os que estão para entrar. Então fomos nós 5, aí fomos de carro para Ibirapuera, fizemos pois já sabe que aqui em São Paulo tudo é longe, né? O pessoal de Curitiba acha muito engraçado. O pessoal de Curitiba acha tudo longe e reclama um pouco do trânsito. Eu falei, quando vocês forem para São Paulo, vocês vão experimentar. Então, pois para ir para um parquezinho, aí de casa a gente faz 10 minutos até o Barigui. Aqui era 1h20, 1h15, pegando o rodoanel para chegar até o Ibirapuera. Então fizemos isso, aí caminhamos uma outra horinha, encontramos também os padres lá de São Paulo, do Morumbi, também que estavam fazendo sua caminhada. Eles começaram mais cedo, a gente chegou lá como 11 e pouquinha. Fomos num mausoléu ali que tem um obelisco que eu nem conhecia, mas tá bem bonito por dentro. Até depois eu falei, padre, fomos no dia de finados vim celebrar aqui, porque é um lugar bonito, tem 3 capelas e tudo assim, contíguas assim, e é bem bonito o lugar. E aí depois já retornamos já em direção aqui pro noviciado, pro seminário, paramos para almoçar no Shopping Guarulhos e aproveitamos para ver um filmezinho, A Morte no Nilo, sem spoilers, mas tá
tá interessante. E depois Opa, tivemos, tá interessante, vale a pena aí a comunidade ver. Só a única coisa que a gente viu dublado, tá complicado mesmo. E depois, já depois do filme, tomamos nosso sorvetinho aí, sorvetinho de açaí e tudo. E já voltamos para casa para ter um momentinho de jogo de mesa, de dominó, que eu perdi no finalzinho, tava ganhando todo o jogo, a última partida a gente perdeu. E, e foi bom, foi interessante ter esse momento também de comunidade, com a comunidade nova, de pois, escutar do Padre Dana, que é a segunda vez ou terceira vez que ele vai no cinema desde que entrou na Legião. Você vê que ele é muito fã de, de cinema, ele gosta mais de filmes históricos e tal, às vezes no cinema é difícil encontrar esses filmes. Mas, pois aí levamos aí o Padre Dana para passear e para ir no cinema aí, comer na praça do shopping, tudo foi. Esse sim que é monge, né? O Padre Dana assim que gosta mais dessa vida monacal. E depois assim foi um pouco essa semana, e já essa semana preparando vai ter um retiro aqui de famílias e alguns sacerdotes, ô estamos padre, preparando aqui um pouquinho a casa. Sim. Ia eu falar não alguma sei coisa? se, sim, eu não sei, simplesmente comento, não sei se vai sair na gravação ou não, mas pelo menos para mim aqui travou um pouquinho quando você estava falando da última coisa, né? Eu entendi do Paridana e tal, do cinema, do monge, mas travou um pouco. Eu não sei se na gravação vai sair e não sei se há um problema do aplicativo que a gente usa ou se é da internet. Então aí também os nossos ouvintes vão depois fazendo seus comentários e ajudando a gente a melhorar, né? Porque aqui quando você falava travou um pouquinho, como se fosse essas chamadas de vídeo que às vezes está fazendo por WhatsApp e trava, né? Aham, Então, e mas aí por só para Skype, avisar. sim. Eu senti que travou quando você falou, mas vamos confiar que pelo menos aqui o programa ele consegue gravar linearmente, ou senão vai ficar com essas interrupções aí. Perdoe-nos pelos contratempos, mas vamos tentar. Eu acredito que a internet não é tanto o programa, não, porque ele usa da internet, né? Então, pois, vamos ver. Esperamos que vai ficar, pelo menos, né, entendível na medida do possível. Mas o interessante é que eu estava em dúvida entre dois temas, né? Até eu comecei a preparar um tema e depois, ontem, me veio a ideia de outro tema, nem lembro por quê, o motivo. E acordei de manhã, falei, não, pois não, fazendo a oração aqui, eu falei, não, vai ser, vamos voltar para o primeiro tema. Né, um pouco dessa experiência que eu vivi dessa vida comunitária, e você também começou falando muito um pouco dessa realidade da visita canônica, da vida comunitária, então acho que vai muito ao caso. E também tendo em conta, pois acredito que muitos de vocês, se não todos, viram pois a notícia, né, desse padre que se suicidou lá em Surubim, né, no Nordeste. Esqueci até qual é se é Alagoas, não lembro qual é o estado agora, né, da Diocese de Nazaré, né. E, e foi, pois, uma situação bem difícil, né? Eu creio que vocês viram depois as notícias, né? Muitos padres presentes, não sei se chegaram a ver ou ler a sua carta de despedida, né? Falando um pouco sobre essa realidade da relação com outros padres, da vida em comum, que estava bem afetada, não? Então, eu pois, não lembro também nem porque eu busquei um pouco esse tema, mas saiu aí o documento, né, da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, um documento que é até antigo já, de 2 de fevereiro de 94, mas que já é bastante famoso também para nós, né, na nossa vida religiosa, né, a vida fraterna em comunidade. Congregavit nos in unum Christi amor, né, nos congregou no único amor de Cristo. Então, o documento não é tão grande assim, mas é bem profundo. E eu vi realmente só o capítulo 2, acho que se não me equivoco são 3 capítulos e mais uma conclusão, ou 4 capítulos, mas esse capítulo segundo, né, tá bastante rico. E queria ir um pouco comentando, né, alguns parágrafos e conversando, né, também com o padre Renan também,
para que possa aportar um pouco, até mesmo da nossa realidade, da nossa experiência, que temos vivido nos últimos anos, depois de toda a realidade que vivimos como Legião, e esse desejo de centrar um pouco essa realidade também da vida comunitária, né, a dificuldade de encontrar muitas vezes uma, um equilíbrio entre a realidade pastoral, apostólica e a realidade comunitária. Então são ideias que mais ou menos aqui é um resumo um pouco do texto e comentários sobre eles, alguns parágrafos tal qual que eu vou estar lendo, mas que pode ajudar. E depois mesmo na preparação, eu estava vendo que não é uma realidade só, pois, da vida religiosa, né? É uma realidade da comunidade paroquial, é uma realidade da vida familiar. Muitos dos aspectos que esse documento trata, pois entra como luva, né, na mão também para a realidade familiar. Então, pois, comentar um pouquinho sobre ele, né? E o capítulo 2 fala sobre a comunidade religiosa como lugar de fraternização, né? E fala que o dom da comunhão, né, do dom da comunhão nasce a tarefa da construção da fraternidade, ou seja, de tornar-se irmãos numa determinada comunidade onde se é chamado a viver juntos, né? E a partir dessa aceitação admirada, agradecida da realidade da comunhão divina, pois que é comunicado a todos nós, pobres criaturas, provém essa convicção do esforço necessário para fazê-la sempre mais visível, essa comunhão, através da construção de comunidades, né, na plena alegria e do Espírito Santo. E também no nosso tempo e para o nosso tempo, pois é necessário também retornar a essa obra divina humana da edificação de comunidade de irmãos. E como eu falei, se eu penso numa comunidade de irmãos de vida religiosa, numa comunidade de irmãos de vida paroquial e também numa comunidade de irmãos de família também, né? E pois esse documento vai desejar oferecer indicações úteis para sustentar esse esforço por uma contínua renovação evangélica das comunidades religiosas, mas como falei também serve, pois vocês aí do católico, você sabia, pois apliquem para sua própria família, para sua vida paroquial, para o seu trabalho pastoral, e até outras realidades que talvez possam englobar um pouco também, pois, e ajudar esse documento, né? E ele começa colocando sobre a espiritualidade, nesse capítulo 2, espiritualidade e a oração comum, né? Porque a comunidade religiosa é, antes de tudo, um mistério que tem que ser contemplado e acolhido com o coração agradecido, não? Nessa límpida dimensão da fé. Porque quando na comunidade se vai esquecendo essa dimensão mística, teologal, né, que nos coloca em contato com o mistério dessa comunhão divina presente, né, e que é comunicada à comunidade, se pode chegar realmente a esquecer também as razões profundas do fazer comunidade. Porque eu tenho que fazer comunidade, né? Porque eu tenho que ter essa paciente, né, construção dessa vida fraterna. E pode parecer às vezes que é superior às forças humanas, né? Além de um inútil desperdício de energias, em especial pois, para nós que pois, muitas vezes somos pessoas que estamos intensamente empenhados na ação apostólica e condicionados por uma cultura muitas vezes, né, ativista e individualista. Então, pois, a vida da comunidade parece que é uma perca de tempo, né? Uma perda de tempo, pois dedicar tempo a isso. Mas isso é porque talvez está esquecida essa dimensão mística e teologal. E o mesmo e para isso, né, centrar novamente, né, o mesmo Cristo que nos chamou, convoca cada dia, né, os irmãos para nos falar, para nos unir a Ele e entre si na Eucaristia, né, para tornar-nos sempre mais seu corpo vivo e visível, né, animado por esse mesmo Espírito em caminho para o Pai. E por isso a oração em comum, né, que sempre foi considerada a base de toda a vida comunitária, parte da contemplação do mistério de Deus, grande e sublime, né, de admiração por sua presença operante em momentos mais importantes, significativos, né, da vida da família religiosa, da vida da família paroquial, da vida da família, né, humana, né, como também essa humilde e cotidiana realidade de nossas comunidades. Então, o centro tem que ser a oração em comum, né? E por isso a comunidade religiosa deve ser vigilante e empregar o tempo necessário para cuidar da qualidade de sua vida.
né? Porque muitas vezes, né, terminamos os religiosos, né, e eu sou o primeiro também, né, que não tem tempo, né, e o dia corre o risco de ser, pois, às vezes, muito angustiado, ansioso, e de acabar por cansar e esgotar mais. De fato, pois a comunidade religiosa segue o ritmo de um horário para dar determinados tempos para a oração, especialmente para que se possa dar o tempo para Deus, né? O melhor tempo para Deus, né? Invocar é Deus, invocar é Deus. Deus te chama, né? Somos chamados por Deus. E por isso a oração deve ser entendida também como esse tempo para estar com o Senhor, a fim de que possa Ele agir em nós e entre pois, as distrações e os trabalhos possa invadir nossa vida, confortá-la e guiá-la, para que afinal toda a nossa existência possa realmente lhe pertencer. Então, pois, o centro, a fonte da vida comum, pois vai ser a oração. E ele vai enumerando, né, a celebração em comum da liturgia das horas, que é importante ter esse momento de vida de comunidade, já que é aí, né, onde se constrói a partir da liturgia essa convicção da comunidade, né? Sobretudo a celebração da Eucaristia, dos outros sacramentos, né? Essa renovada atenção com o sacramento da reconciliação, em que o Senhor reaviva também essa união com Ele e com os demais irmãos, né? A palavra, a Eucaristia, a oração comum, a suidade, fidelidade, o ensinamento da igreja, pois é o que vai tornar também luminoso, pois a ação e essa convivência cotidiana e esse mútuo reforço na fé. E por isso que é em torno da Eucaristia que celebrada, adorada, que vai, pois, vai construir a comunhão dos corações, né? Que é a premissa para qualquer crescimento na fraternidade, na comunidade, pois é viver em torno à Eucaristia, ao Cristo. E é aqui que deve realmente encontrar sua origem qualquer tipo de educação para o espírito de comunidade. E por isso a oração comum, né, vai alcançar toda essa eficácia quando isso vai estar intimamente também ligado à oração pessoal. A oração comum, e aqui é a segunda ideia que ele coloca, depois da oração comum, é necessária também a realidade da oração pessoal, né? Que são pois, essa estreita relação e complementares entre si, pede, né, essa vivência dessa realidade da oração, da interioridade, da relação filial com o Pai, do diálogo íntimo, esponsal com Cristo, desse aprofundamento pessoal, né, que foi celebrado, que foi vivido na oração comunitária, né, desse silêncio interior, exterior, que vai deixar espaço para palavra, para o Espírito, para que possa, né, regenerar também as profundezas mais escondidas da nossa vida. E por isso a pessoa consagrada religioso, pois que vive em comunidade, né, alimenta a sua consagração, né, quer com esse constante colóquio, com essa constante conversação pessoal com Deus, quer no louvor e na intercessão comunitária. E depois ele vai mencionar a Lectio Divina, um momento importante também de ouvir a palavra de Deus, que vai comunicar também as próprias experiências de fé e as preocupações apostólicas, um ambiente para isso. A oração em comum, que pois, requer também essa fidelidade a um horário, essa perseverança, essa fidelidade e perseverança que vai ajudar pois, a superar também as dificuldades, talvez típicas das comunidades, a diversidade dos trabalhos, né? Então, a sobrecarga, e as diversas fadigas, então essa realidade está importante aí. Aqui está o galinho aqui, não sei se dá para escutar o galinho. Eu estou escutando o galinho ou se não escuto o galinho, não. Acho que o Não galinho dá, não fica, dá. fica meio bloqueado o galinho aqui. O negócio é tão bom que bloqueia até o galinho, mas tá bom, deixa o galinho aqui tranquilo aqui. Vamos deixá-lo Temos descansar o de, galinho. temos de conseguir um galinho Virtual. virtual, exatamente. Eu acho, senão vou ter que colocar aqui colocar no Craig aqui para tocar o galinho aqui. Ô padre, eu acho interessante até a gente pensar, claro, desde um ponto de vista antropológico mesmo, né, que o homem é um ser social e, portanto, a dimensão comunitária da vida humana é sumamente importante. Por isso ninguém pode viver isolado. Mas além disso, quando se pensa em pessoas escolhidas por Cristo, que o mesmo Cristo começou, como você bem disse em alguma parte desse documento, né? O mesmo Cristo começou a sua igreja com uma comunidade, né? Cristo poderia ter salvado
nos seres humanos, ter salvado-nos, ter libertado-nos do pecado, ter aberto para nós as portas do céu, ele sozinho, sem necessidade de ninguém. Porém, a gente sabe que Cristo escolheu os 12 apóstolos, reuniu os 12, convocou os 12 justamente como assembleia, né, como igreja. Então, ser igreja desde o início significou ser reunião. Isso significa igreja, né? Reunião, convocação. E aí está também a origem da nossa igreja. Ser igreja significa isso, ser comunidade. Nesse sentido, aqueles que são chamados por Cristo para uma vida mais intensa de imitação de Cristo, mesmo que é a vida religiosa, a base da vida deve ser também essa dimensão comunitária, como você bem disse. Mas é interessante como foi comentado e como o documento retoma, que tudo começa, a origem mesmo é Cristo, a origem de tudo, né? Então, a dimensão comunitária da vida religiosa nasce da dimensão comunitária da igreja e do plano de Cristo, da vontade de Cristo para a sua igreja, que é essa dimensão comunitária, né? Quando a gente volta às nossas origens, a gente percebe isso. Eu acho que é interessante que esse documento tem sua base, justamente seu fundamento, na imitação de Jesus Cristo, que é a vida religiosa, né? Como a gente bem sabe. Assim é. E depois, aí segue depois a oração à Bem-aventurada Virgem Maria, né? Pois, animado pelo amor que nos leva a imitá-la, fazer com que essa presença exemplar e materna seja de grande ajuda na fidelidade cotidiana à oração, né? O que também contribuirá também para formar, né? Configurar as comunidades religiosas ao modelo da família de Nazaré, né? Onde Maria está presente. Maria, que é mãe, ali está presente. E lá está presente o Evangelho da Comunhão e da Fraternidade, né? Onde se viveu de modo admirável para que também a comunidade viva. E também, claro, né, o impulso apostólico também é sustentado e alimentado por essa mesma oração em comum, já que ela vai ser uma força que transforma, não, e ao mesmo tempo abraça todas as realidades para redimir e ordenar o mundo, né? E vai encontrar também o seu estímulo no ministério apostólico, nas alegrias, nas fadigas de cada dia, na oração em comum também vamos encontrar as forças, né? Transformar também a ocasião para procurar e descobrir a presença da ação do Senhor também nessas realidades. E por isso as comunidades religiosas mais apostólicas e mais evangelicamente vivas são aquelas que têm uma rica experiência de oração, que não pode faltar. Depois o seguinte ponto ainda nesse capítulo, depois vamos ver só o capítulo seguinte, o capítulo 2º. Então o seguinte ponto fala sobre liberdade pessoal e construção da fraternidade. E aqui acho que talvez o ponto mais importante, talvez de todo o documento, né? Porque ele fala que se nossa participação, né, nossa vida é participação na caridade de Cristo, né, esse é o amor ao Pai e aos irmãos, né, é necessário, um amor esquecido de si mesmo. Às vezes se deseja a comunhão e a unidade, né, na vida comunitária, mas não pretende nem está disposto a pagar o preço em termos de esforço e dedicação pessoal. Isso acontece com todos nós, né? O caminho que vai do homem velho que tende a fechar-se em si mesmo ao homem novo que se doa aos outros, né? Mas é um caminho que é longo e é cansativo. E por isso, para viver como irmãos, é necessário um verdadeiro caminho de libertação interior, né? Esse amor de Cristo que é dividido nos corações, que nos leva a amar os irmãos até assumir suas fraquezas, seus problemas, suas dificuldades, é realmente esse ato de doar-nos a nós mesmos, né? E Cristo dá a cada um de nós duas fundamentais certezas, né? Aqui, somos infinitamente amados e que podemos amar sem limites, né? E a cruz de Cristo pode dar a essas certezas a liberdade que dela deriva, né? Então, em virtude desse amor de Cristo, vai nascer a comunidade como um conjunto de pessoas livres e libertadas, né, pela cruz de Cristo. E só a partir daí que a gente vai conseguir realmente construir comunidade, né? E é esse caminho de libertação que conduz à plena comunhão e liberdade dos filhos de Deus. E que exige, de cada um, né, dos membros essa coragem de renunciar a si mesmo, né, na aceitação e no acolhimento do outro, a partir da autoridade.
Por isso, uma comunidade sem mística não tem alma, mas também sem ascese não tem corpo, né? Então, é uma realidade que está fundamentada na oração, mas está também fundamentada num trabalho, numa ascese, num esforço, né? Então, se exige essa sinergia, essa cooperação entre o dom de Deus e o esforço pessoal de cada membro para construir uma comunhão encarnada, né? Isto é, para dar carne, né? Consistência, né? À graça e ao dom da comunhão fraterna. E muitas vezes, né, pois nós reconhecemos que os jovens, pois nós mais ou menos jovens, né, provemos de uma cultura que infelizmente aprecia, né, excessivamente a subjetividade e a busca da realização pessoal, né, enquanto os mais idosos, mais adultos, vamos colocar assim, pois estão mais ancorados em estruturas do passado ou vivem certo desencanto diante de, o documento fala, assembleísmo dos anos passados, né? Aquela realidade de grupal do passado. E por isso é importante, né, preparar os jovens já desde o início, os jovens religiosos, né, no caso, pois, também jovens sacerdotes, para serem construtores e não somente consumidores da comunidade. Achei isso bem interessante, né? A gente fala um pouco daquela realidade de a casa não ser um hotel, mas é um pouco essa realidade, né? De não só consumir do que a comunidade me oferece, não construir a comunidade, né? Ser responsável um pelo crescimento do outro, para estar aberto, disponível, receber o dom do outro, capaz de ajudar e ser ajudados, né? De substituir e ser substituídos também, né? E por isso uma vida comum, fraterna e partilhada, pois vai ter, né, um natural fascínio sobre os jovens, mas depois, né, o perseverar nas reais condições de vida pode se tornar um fardo pesado também. Mas quando alguém se perde, se doa, se entrega pelos irmãos, se encontra a si mesmo, né? Eu acho que isso também nos motiva também, pois aos mais jovens também essa realidade. Mas é sempre necessário lembrar que queria comentar, fala aí. Queria Não, comentar? eu acho que até a gente viu durante a pandemia um. Tá lendo aí um pouco Não, aí. porque cortando tudo aqui. Tá cortando aqui também. Tenta lá de novo lá então. Tá, então, o que eu ia dizer é que a gente percebeu que na pandemia, um sintoma da pandemia foi que a, até eu conheço advogados de família aqui, né, que falaram, padre, triplicou os casos de divórcio, né, porque começaram a experimentar a dificuldade da convivência. E justamente isso, quando a gente se casa, quando a gente celebra casamentos e vê, né, a beleza e todo mundo lá fez e tal, mas depois vai no dia a dia começando essa caminhada, daí vem os filhos, tudo isso que o padre Felipe falou da ascese, da espiritualidade, da mística, se aplica perfeito à família. E como é difícil, como se necessita também renúncia, sacrifício, abnegação, diálogo, escuta, eu falo, eu compreendo a opinião do outro para poder viver uma realidade de família, que é uma comunidade, né? Então, é interessante porque o padre, sem dúvida, se aplica muito à religiosa, né, comunitária, mas também a gente pode ver isso aplicado à família, né? Sim, é. Então é necessário, então, pois, inicialmente lembrar sempre que a realização dos religiosos passa através de suas comunidades, né? Não vai existir um religioso, um sacerdote religioso pleno, feliz, se não vive essa realidade também na sua comunidade, né? Porque quem procura viver uma vida independente, separada da comunidade, pois ainda certamente não, né, eu coloco o documento, não adentrou, né, no caminho seguro da perfeição do próprio Estado. E o Evangelho exige, né, pessoas que, como o grão de trigo, sabem morrer a si mesmo para que renasça a vida fraterna. Assim, pois, a comunidade, e falo o documento que eu gostei muito, fala dessa escola de amor, né? Escola Mori, para jovens e para adultos, né? Para jovens e religiosos mais idosos, né? Dentro da família, pensar, né? Para os mais jovens e para os pais, né? Uma escola onde se aprende a amar a Deus e a amar os irmãos com quem se vive, né? Sobretudo, né, a partir desse amor também amar, pois, uma humanidade, um outro ambiente mais amplo que necessita dessa misericórdia de Deus, dessa solidariedade fraterna. E por isso o ideal comunitário
não deve fazer esquecer que toda a realidade cristã também se edifica sobre a fraqueza humana, né? Às vezes ficam aqueles pensamentos de uma comunidade ideal, perfeita. Essa comunidade não existe, né? Ainda não existe, né? A única perfeita comunhão dos santos é a nossa meta, né? Nossa Jerusalém Celeste, né? O nosso tempo aqui é tempo de edificação, de construção contínua. Sempre é possível melhorar e caminhar juntos para a comunidade que sabe ver o perdão e o amor. E todos temos que fazer esse caminho de construção, de edificação, né, de uma vida comum, de uma vida religiosa, de uma vida familiar, de uma vida paroquial. As comunidades não podem evitar todos os conflitos, né? A realidade dos conflitos vai estar presente. Não podemos escapar dos conflitos. Temos que, pois, afrontá-los, mas vivendo esse perdão e esse amor, né? E a unidade que deve construir, pois, é uma unidade que se estabelece, pois, a preço da reconciliação. Quando nos perdoamos, quando nos desculpamos, né? A situação de imperfeição da comunidade não deve nos desencorajar, né? Pois é uma realidade que vai estar presente. Não existe comunidade ideal, comunidade perfeita, né? Seja paroquial, seja familiar, seja religiosa, né? Mas temos que estar fundamentados e querer construir essa realidade juntos, né? Todos caminhando no mesmo ideal, né? E por isso, para favorecer a vida de comunidade, é necessário, pois, cultivar as qualidades requeridas em todas as relações humanas, né? Não pode faltar jamais a educação, a gentileza, a sinceridade, o controle de si mesmo, a delicadeza, o senso de humor, o espírito de partilha. Eu acho bem importante, eu estava lendo, falei, uau, que o documento coloque até o senso de humor, o senso de humorismo. Eu achei tão importante, né? A gente fez um programa, eu fiz um programa mesmo falando sobre a eutrapelia, né? Comentei assim muito de passada assim, mas como é necessário, né? Até mesmo para reconhecer as nossas próprias limitações e rir de nós mesmos e rir às vezes das tonteiras que fazemos aí durante o dia ou no nosso próprio apostolado, a gente, pois, e que causa graça e também pois, ajuda no crescimento da comunidade, né? Tem muitas histórias, não quero entrar nos exemplos não, porque não veio aqui ao caso, vai fazer muito mais longo. Então, estou só na metade do documento aqui, já passamos da metade do tempo, né? Então, não se pode, né, esquecer que a paz e o gosto de estar juntos são um dos sinais do reino de Deus. A alegria de viver, mesmo em meio às dificuldades do caminho humano e espiritual e os aborrecimentos cotidianos, já faz parte do reino, né? Essa alegria que é fruto do Espírito Santo. Uma fraternidade sem alegria é uma fraternidade que se apaga, né? E muito rapidamente os membros serão pois, tentados a procurar em outros lugares que não pode encontrar em casa. E eu creio que todos aqui, eu primeiro levanto a mão aqui, pois já tivemos essa tentação, né? De buscar nossa felicidade, nossa alegria, nosso bem-estar, pois mais fora de casa que em casa. Não que a gente não, pois, não tenha famílias amigas que nos tratem bem, que nos acolham, mas quando eu começo a querer buscar em outros lugares algo que eu não encontro na minha própria casa, pois aí já está um problema, né? Uma tentação, uma dificuldade, né? E por isso esse testemunho de alegria pois, constitui uma grandíssima atração também para a vida religiosa, uma fonte de novas vocações. Ademais de um sustentáculo também, um sustento para a perseverança de todos os membros. Por isso é muito importante cultivar mas essa alegria na comunidade religiosa, né? A sobrecarga do trabalho que pode apagá-la, o zelo excessivo por algumas causas, né, que pode fazer cair no esquecimento, né, o contínuo interrogar-se sobre a identidade, sobre o próprio futuro, pode acabar ofuscando, né, essa alegria da vida comunitária, da vida da comunidade religiosa. Mas buscar, né, o saber fazer festa juntos, né, conceder-se momentos de distensão pessoal e comunitária, tomar distância de quando em quando do trabalho, do próprio trabalho, ainda que pois é uma realidade apostólica, mas criar esse espaço, né? O alegrar-se nas alegrias dos irmãos, né? Essa atenção solícita às necessidades dos demais, esse empenho confiante no trabalho apostólico, se afrontar com misericórdia as situações, o ir ao encontro do amanhã com a esperança de encontrar sempre, em qualquer caso, o Senhor. Tudo isso vai alimentando a serenidade, a paz, a alegria. Isso vai tornar força depois na ação apostólica, que vai ser uma comunidade revigorante, né?
Por isso a alegria é um esplêndido testemunho desse caráter evangélico de uma comunidade religiosa, né? Esse é um ponto de chegada e um caminho de não isento de tribulação, porque sempre vai ter, né? Mas vai ser possível porque está sustentado pela oração, né? Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração, dizia São Paulo na carta aos Romanos, né? Oferecendo pois essa esperança também para a comunidade, né? Para a comunidade de Roma, né? No capítulo 12 aos Romanos, né? Segue depois o ponto comunicar para crescer juntos, né? Talvez a mais sentida exigência de incentivar a vida fraterna de uma comunidade, pois traz consigo a correspondente demanda de uma mais ampla e mais intensa comunicação, né? E como a gente se dá conta, né? Acho que nos diversos ambientes, né? O grande problema da comunicação, né? Ou talvez da falta de comunicação ou uma comunicação mais clara. Por isso, para se tornar irmãos, é necessário conhecer-se, né? Comunicar-se, falar-se. E para se conhecer, isso aparece como muito importante nessa realidade de se comunicar de forma mais ampla e profunda, né? Não somente superficialmente, né? E é uma necessidade pois, imperativa dentro da realidade comunitária, né? Essa comunicação abundante e solicitada nos vários níveis, né? No respeito à fisionomia própria do Instituto, né? Pois vai criar também essas relações mais estreitas, alimentar esse espírito de família, essa participação dos acontecimentos de todo o Instituto, né? Sensibilizar em relação aos problemas gerais, aproximar as pessoas consagradas em torno à missão comum. Então, essa primeira comunicação tem que existir, tem que estar presente na vida do próprio Instituto, né? Não só a nível comunitário, ali na localidade, na cidade onde estão, mas a nível provincial, territorial, como dizemos, ou até mesmo a nível geral, né? Pois, quando existe essa comunicação, quando pois, alimentamos nossos espíritos, também pois, vai ajudar nessa comunicação. E depois também em nível comunitário, né? É muito positivo, né? O realizar com certa regularidade, talvez num ritmo semanal, né? Encontros onde os religiosos compartilham pois, esses problemas da comunidade, do instituto, da igreja, né, os seus principais documentos. Né, são momentos úteis para poder escutar os outros, partilhar os próprios pensamentos, rever, avaliar o percurso realizado, pensar e programar juntos. Né. Com a graça de Deus, a gente não faz semanal toda essa realidade, senão que a gente divide por semanas, né, talvez a programação, o estudo de algum documento, de alguma formação pessoal, né? Pessoal, no caso, pessoal comunitária, analisar alguma realidade do apostolado comum. Então, pois, ter essa realidade semanal é muito importante, né? Porque são momentos que devem ser mantidos livres de qualquer outra preocupação, né? Momentos de comunicação importantes, também para essa corresponsabilização, né? E para colocar o próprio trabalho no contexto mais amplo da vida religiosa, eclesial e do mundo, né? Ao qual pois, somos enviados em missão. E isso dentro da realidade familiar também é bem importante, né? Pois o encontro semanal, toda a família, o que estamos fazendo bem, o que não estamos fazendo bem, pois na realidade, pois talvez das crianças do colégio, dos estudos, pois, como estão, como não estão, e que os outros também pois, participem dessa realidade, que saibam pois como podemos ajudar mais na casa, como posso ajudar meu irmão que está tendo dificuldades nos estudos, então toda essa realidade que cria, né, essa caridade em comum, né? Falta e a pobreza de comunicação normalmente gera o enfraquecimento da fraternidade, né? Isso é o que coloca o documento assim com essa frase tão forte, né? A falta e a pobreza de comunicação normalmente gera o enfraquecimento da fraternidade, né? O desconhecimento da vida do outro torna estranho, o irmão anônimo, o relacionamento, além de criar situações de isolamento, de solidão, isso que vamos vendo também, né? E em algumas comunidades se lamenta essa escassa qualidade da fundamental comunicação dos bens espirituais, né? Que é a primeira coisa que comunicamos, né? Comunica-se sobre temas e problemas periféricos, mas raramente se compartilha aquilo que é vital e central no caminho da consagração, né? Pois,
pois, comunicar as realidades, o trabalho e tudo, mas também comunicar, pois, essa graça de Deus, a alegria, né, de servir a Deus, né, os bens espirituais que vivemos, né. E as consequências, pois, na vida da comunidade pode ser muito dolorosa, né, porque a experiência espiritual, né, adquire também sensivelmente conotações individualísticas. Então, pois, vai favorecer, pois, essa mentalidade de autogestão, unida à insensibilidade pelo outro, enquanto, pois, lentamente vai se procurando relacionamentos significativos fora da comunidade, né? Por isso, as formas assumidas pela comunicação dos dons espirituais podem ser diferentes, mas tem que estar presente, né? A partilha da palavra, da experiência de Deus, discernimento comunitário, projeto comunitário, correção fraterna, revisão de vida, né? E outras formas típicas dentro da tradição religiosa que é sumamente necessário estar presente, né? Mas sem diálogo e escuta, há sempre o risco de levar vidas justaspostas, vidas paralelas, né? Que vai estar bem longe do ideal de fraternidade. Por isso, qualquer forma de comunicação vai comportar itinerários e dificuldades também psicológicas particulares. E aí, pois, o documento propõe também, né, pois, as comunidades pois, aqueles que exercem também autoridade, né, poder buscar, às vezes, ajuda em técnicas de comunicação, em profissionais no campo da psicologia, da sociologia, que, pois, são compatíveis com a vida religiosa para favorecer o crescimento da fraternidade. Por isso, essa necessidade de se educar para, né, outro tema bem importante que o documento coloca, né, essa necessidade também de se educar para utilizar os meios de comunicação para o crescimento pessoal e comunitário, né, com essa clareza evangélica, essa liberdade interior de quem aprendeu a conhecer a Jesus Cristo. E por que não fazer, pois, né, desses meios de comunicação, dos meios sociais, como objetos de avaliação, de revisão, de programação nos periódicos encontros comunitários, né? Pois, como está indo, como está seu trabalho nas redes sociais, como está lidando com isso, né? É algo que o documento coloca e eu achei bem interessante e bem importante, né? Fazer objeto de avaliação, de revisão, de programação nos encontros semanais, nos encontros que acontecem dentro da comunidade. E na família também, tão como importante também esse aspecto, né? E por isso, né, para buscar realmente um justo equilíbrio, né, esse uso moderado e prudente dos meios de comunicação, pois acompanhado também pelo discernimento comunitário, né, que ajuda a comunidade a conhecer melhor a complexidade do mundo, da cultura que vivemos e pode permitir também uma recepção confrontada e crítica também, para ajudar a valorizar o impacto que, pois, esses mesmos meios sociais, as redes sociais, pois, têm, né, em vista do ministério para o evangelho, né? Um outro ponto, já vamos chegando já, pois aí passando da metade já, pois a comunidade religiosa e o amadurecimento pessoal. Essa parte muito curta, que é uma parte talvez mais longa de trabalho pessoal, mas como a comunidade religiosa, né, pelo fato de ser uma escola amoris, como falamos, né, de uma escola de amor, que ajuda a crescer no amor para com Deus e para com os irmãos, torna-se também lugar de crescimento humano, né? Eu acho que essa é a parte talvez importante, né? Como que o crescimento na vida religiosa também ajuda ao meu amadurecimento, ao meu crescimento pessoal, né? E esse processo de amadurecimento da própria identidade se dá por meio dessa própria identificação com o chamado de Deus e com a necessidade de um diretor espiritual, né? Pois eu me identifico com o chamado de Deus e eu vou amadurecendo, né, crescendo na minha própria identidade. E com a ajuda, né, essa necessidade de diretor espiritual, que pois, também vai me ajudar. Depois ainda, né, através do amadurecimento da afetividade, né, por meio da liberdade, maturidade e da vivência de relações de fraternidade, de amizade, especialmente dentro da mesma comunidade, né? Eu acho que aí, pois, dentro daquela carta do padre que se suicidou, pois lá no Nordeste, pois se vê realmente pois, essa falta de fraternidade, de amizade, né? Pois, e isso dificulta também o amadurecimento pessoal, o amadurecimento da afetividade de cada pessoa, né? Pois, penúltimo ponto aqui, né? Então, três mais, do eu ao nós, né? E aqui o documento vai falar sobre o grande perigo do individualismo, né?
e que se manifesta sob as diversas formas, né? Necessidade de protagonismo e a insistência exagerada sobre o próprio bem-estar físico, psíquico e profissional, a preferência pelo trabalho independente e pelo trabalho de prestígio e de nome, a prioridade absoluta dada às próprias aspirações pessoais e ao próprio caminho individual, sem pensar nos outros e sem referências à comunidade, né? Pois o grande perigo do individualismo é que se manifesta e é muito fácil entrar na vida comunitária, né? E por isso essa grande importância, né, de poder afastar-se desse individualismo desagregante, né? Então, pois, essa realidade que pode ser tão presente na vida dos membros, né? De querer realmente pensar mais em si do que também no bem da comunidade. E ao contrário, essa parte também coloca, né? Também se afastar talvez de um comunitarismo nivelante, né? Que tudo tem que ser, né, dessa dependência da comunidade, né? A comunidade religiosa é o lugar onde acontece a cotidiana e paciente passagem do eu ao nós, do meu empenho ao empenho confiado à comunidade, né? Da busca de minhas coisas à busca das coisas de Cristo, né? Então, pois, essa passagem que deve existir dentro da comunidade, né? O eu para o nós, né? O só para mim ao para todos, né? E para alcançar, pois, essa sinfonia comunitária e apostólica, como coloca o documento, pois ele coloca que é necessário, pois, cinco ideias, né? Celebrar e agradecer juntos pelo dom comum da vocação e da missão. Depois, cultivar o respeito mútuo. Terceiro, orientar para a missão comum. Quarto, lembrar que a missão apostólica está confiada em primeiro lugar à comunidade inteira. E quinto, ter em mente que cada um dos religiosos, quando recebe da obediência missões pessoais, deve se considerar enviado pela comunidade. Então, pois, para vencer esse individualismo, para dentro da realidade comunitária e apostólica, pois essas 5 ideias podem ajudar bastante. Pois o penúltimo ponto, agora sim, ser uma comunidade em contínua formação. Pois esse documento, pois, menciona em algumas ocasiões outro bastante importante que ressalta, né, a formação permanente da comunidade religiosa, né, Potissimum Institutione, que é de 87, creio, já é bem mais antigo, 89, alguma coisa assim, mas é um documento que eu passei por cima, assim, mas pois, pareceu bastante bom, assim, bastante profundo nessa realidade da vida, dessa contínua formação da comunidade, né? Porque, pois, não obstante algumas incertezas, né, que, pois, a comunidade pode viver, né, essa dificuldade para fazer uma síntese entre seus diversos aspectos, dificuldade de sensibilizar todos os membros de uma comunidade, né, as exigências absorventes do apostolado, o justo equilíbrio entre atividade e formação. Uma iniciativa importante, realmente, é de formar comunidades maduras, evangélicas, fraternas, capazes de poder continuar a, a, a formação permanente no cotidiano. Então, pois, diante de todas essas realidades de incertezas, dificuldades, pois, né, formar comunidades maduras, evangélicas, fraternas, e, pois, vai continuar essa formação também permanente no cotidiano. Essa comunidade religiosa é a sede e o ambiente natural do processo de crescimento de todos, onde cada um se torna corresponsável pelo crescimento do outro, né? Acho que essa frase vai ser a frase do podcast, porque realmente achei muito rica, né? O ambiente natural do processo de crescimento de todos. Eu cresço, minha comunidade cresce. E eu também, pois, de certo modo, sou corresponsável, né, pois, pelo crescimento do outro, através do meu exemplo, através do meu ânimo, né, do meu, pois, da minha ajuda concreta também ao meu irmão. A comunidade religiosa, além disso, também é o lugar onde, dia por dia, se recebe ajuda de pessoas consagradas, portadoras de comum carisma, para responder às necessidades e os desafios da nova sociedade. Por isso é necessário poder integrar pessoas numa mesma vida comunitária, onde as diferenças não sejam tanto ocasiões de contraste, quanto momentos de mútuo enriquecimento, né? Com uma especial atenção na vivência da dimensão comunitária dos conselhos evangélicos e o carisma próprio, né? Então é aí onde, pois, essa integração dessa vida comunitária vai acontecer. E aí onde nós, pois, cada um tem que buscar
colocar a sua parte também para poder alcançar esse objetivo também dentro da comunidade. E, por último, a fraternidade como sinal. Eu pulei algumas ideias, fala sobre depois autoridade, fala outras ideias sobre a vivência dos votos, que mais ou menos pois, é quase parte do que o padre comentou no programa da semana passada, mas esse último ponto, a fraternidade como sinal. As relações entre vida fraterna e atividade apostólica não têm sido sempre claros, infelizmente, e não, pois raramente têm provocado tensões, tanto para pessoas em particular como para a comunidade. Né? Infelizmente, para alguns, o fazer comunidade, né, é sentido mais como um obstáculo para a missão, quase um perder tempo em questões que afinal são secundárias. Né? Por isso é necessário lembrar que a comunhão fraterna enquanto tal já é apostolado, né? Porque contribui diretamente para a obra da evangelização. Então, pois essa ideia dessa fraternidade como sinal, essa ideia que, pois, quando eu vivo a minha vida comunitária e a vivo bem, eu já estou fazendo apostolado, já estou sendo o sinal de Cristo, da presença de Cristo, da presença da igreja. Porque junto com a missão de pregar o evangelho a todas as criaturas, o Senhor enviou os seus discípulos a viver unidos, para que o mundo creia que Jesus é o enviado do Pai, para que sejamos um. Né? Esse sinal da fraternidade é, portanto, também de grandíssima importância, porque é o sinal que mostra a origem divina da mensagem cristã e que tem a força de abrir verdadeiramente os corações à fé. Né? Quando encontramos bloqueios, limites na consecução do nosso apostolado, mas sobretudo talvez nos indivíduos com quem pois, nos encontramos, talvez pois, precisamos ser esse sinal dessa fraternidade também. Né? E por isso toda a fecundidade da vida religiosa depende da qualidade da vida fraterna em comum, né? Essas fases de impactos. Toda a fecundidade da vida religiosa depende da qualidade da vida fraterna em comum. Quanto mais intenso é o amor fraterno, maior é a credibilidade da mensagem anunciada. Mais perceptível é o coração do mistério da Igreja Sacramento, da união dos homens com Deus e dos homens entre si. Sem ser o tudo da missão da comunidade religiosa, a vida fraterna é um de seus elementos essenciais. Não é tudo, né, da missão da comunidade, mas é um dos elementos essenciais. A vida fraterna é tão importante quanto a ação apostólica. Esse programa é para mim mesmo, hein? Não se espantem, mas são frases que têm me ajudado muito a preparar esse programa de hoje, também tem me ajudado muito, né? Essa realidade também, né? E eu acho que voltando nessa vida maior comum, essa vida de mais monge, como o Padre Renan falou, de vida comunitária, pois é uma realidade que pois, ajuda a pensar e tem que ajudar a pensar assim, né? A vida fraterna é tão importante quanto a ação apostólica. Por isso não se pode invocar as necessidades do serviço apostólico para admitir ou justificar uma vida comunitária medíocre. Né? A atividade dos religiosos deve ser a atividade de pessoas que vivem em comum e que informam de espírito comunitário seu agir, que tendem a difundir esse espírito fraterno com a palavra, ação, o exemplo. Né? E São Paulo fala isso com bastante claridade no Colossenses 3, versículo 14. Mas, sobretudo, pois, distingui-vos pela caridade, que é o laço da perfeição. O amor, como foi ensinado e vivido por Jesus Cristo, nos é comunicado por meio do seu Espírito. E esse amor que une é o mesmo que impele a comunicar também aos outros a experiência de comunhão com Deus e com os irmãos. Né? Isto é o que gera os apóstolos, né? Funcionando também as comunidades pelo caminho da missão. O amor de Deus que quer invadir o mundo, a comunidade fraterna se torna missionária desse amor e sinal profético de sua força unificante. E, pois, a qualidade da vida fraterna tem também essa forte influência sobre a perseverança de cada religioso. Né? Como a medíocre qualidade da vida fraterna foi frequentemente, né, na elaboração do documento apontada como motivação de não poucas defecções, de não poucas desistências na vida religiosa. Assim, pois também a fraternidade vivida, né, bem vivida, constituiu e ainda constitui um válido sustento, né, sustentáculo para a perseverança de muitos. Né? A qualidade da vida fraterna vai dizer muito sobre a perseverança dos religiosos. Uma comunidade verdadeiramente fraterna
Cada um vai se sentir corresponsável pela fidelidade do outro. Cada um vai dar sua contribuição para um clima sereno de partilha de vida, de compreensão, de ajuda mútua. Cada um está atento aos momentos de cansaço, de sofrimento, de isolamento, de desmotivação do irmão. Cada um oferece seu apoio a quem está aflito pelas dificuldades e pelas provações. Quando existe verdadeiramente uma comunidade fraterna, essas coisas se percebem e se atendem, né? E quanto precisamos, né? Crescer nessa realidade. Por isso, assim, a comunidade religiosa que sustenta a perseverança de seus componentes adquire também essa força de sinal da perene fidelidade de Deus, né? E, portanto, desse sustentáculo para a fé e para a fidelidade também dos cristãos, dos nossos irmãos, né? Imersos nas vicissitudes desse mundo, que sempre menos parece conhecer os caminhos da fidelidade. Pois essa é a nossa apresentação, pois, como eu falei, pois parece que é uma coisa muito da nossa vida religiosa, mas aplica isso à vida paroquial, né? Aplica isso à vida, né, familiar, e pois não estarão longe do reino dos céus, né? Eu acredito que realmente pois pode ser também um programa de grande ajuda também para cada um de nós, e como eu falei, pois é também uma chamada também para mim mesmo, né? De quanto eu posso crescer também nessa realidade, quanto eu posso, né, viver, né, esse período também que Deus me pediu agora de estar aqui numa nova comunidade, numa comunidade pois, mais centrada, vamos dizer, mais presente, né? E tem sido também de ajuda também para mim também, pois esse documento, preparar também esse podcast. Sem dúvida, quando eu abri aqui, obrigado, Padre Felipe, quando abri aqui na internet o documento e eu percebi e vi a extensão do documento, eu falei, opa, deixa eu parar de interromper, senão depois o Padre Felipe vai falar que eu que interrompo para quebrar o recorde. Mas é um documento muito rico, muito profundo e muito longo, né? O Padre falou capítulo 2. Então, para que vocês vejam a riqueza que tem essa dimensão comunitária da nossa vida religiosa, né? E, como eu falei, imitação, seguir de Jesus Cristo. Seria bom, de repente, antes que apareça aí um Pablo Marçal da vida falando que se libertou da vida religiosa, é bom que o católico, se não sabia essa riqueza da vida religiosa, o sentido, a espiritualidade que está por trás disso, agora católico se sabe. Então, muito obrigado, Padre Felipe, por essa explicação profunda e rica desse elemento da vida religiosa tão importante para nós. Efetivamente, como o padre disse, quando a gente volta a uma vida mais comunitária, eu passei a semana passada inteira com a minha comunidade, a gente descobre a riqueza disso, né? É muito bom. E é uma tristeza, sem dúvida, quando um religioso quer buscar fora o que não encontra na comunidade, uma amizade, etc. Todo mundo tem amigos. Eu mesmo fiz uma postagem nas minhas redes sociais quando começou esse comentário aí do padre lá que se suicidou. E ele comentou que não tinha amigos, que era muito criticado e tal. A primeira postagem que eu fiz foi sobre os meus amigos padres, né, minha comunidade, amigos padres diocesanos, etc., né? E depois, um segundo dia, coloquei uma postagem sobre as famílias. O problema é que o Instagram só permite colocar 10 fotos. Então, alguma família me disse: Nossa, o padre não tem foto com a gente. Outra família me mandou no, no WhatsApp a foto com a família. Eu falei: Ixi, eu acho que ela mandou porque viu a postagem e não tinha foto deles, né? Então, Já mesmo, o pessoal fica com ciúme, complicado, dificuldade mas aí. também é muito Vai ter que se fazer importante. parte um, publicação de famílias, parte um, parte 2, parte 3, parte 10. Não, esse negócio. Ontem eu tava na praia brincando com o Pepe na areia e passa uma mulher e fica me olhando assim e fala: Eu tava de shorts e camiseta da Espanha, né? E ela olha e fala: Padre Renan? Nossa, Padre Renan, que legal. Eu sou uma família ali de Joinville que te sigo e todo mundo fala de família, tem que acompanhar o Padre Renan, não sei o que. Eu falei: Nossa, não me diga isso, porque agora eu tô perdido, né? Já vou. Não, de Uma coisa repente que eu convido nunca. você para a praia também aí, Não, ó. uma coisa que eu nunca quis é ser muito conhecido assim, né? Na verdade. Mas enfim, isso para dizer que também o padre tem que e tem amigos, famílias, né? Amigos realmente de confiança que te convida para ir para casa para descansar. Sim, tem.
mas isso não deve substituir a sua comunidade, né? E isso que o Padre Felipe falou, tantas vezes a gente agradece quando a gente volta a uma vida mais comunitária, como o Padre Felipe está agora, como eu vivi semana passada na visita canônica, a gente percebe, nosso ministério é muito importante, mas a eficácia do ministério está muito ligada também à dimensão comunitária da nossa vida religiosa. Então, obrigado, Padre Felipe, e a gente se vê por aqui na semana que vem, se Deus quiser. Maravilha. Deus abençoe a todos vocês. Para os católicos, você sabia, @gmail.com, para qualquer queixa, reclamação, ideias para próximos programas. Eu já tenho um quase preparado já, mas aí semana que vem toca o Padre Renan aí. Eu vou estar. Eu tenho até que me organizar. Eu vou estar no Rio de Janeiro, estou indo para casa agora segunda-feira. Para estar com minha mãe aí uns dias aí, pois uma situação um pouco delicada aí de situação familiar e tal. Então, pois vou estar indo meio bate e volta antes do carnaval, mas eu vou levar as coisas aqui, a gente consegue gravar lá com a graça de Deus. Passar o carnaval lá, né? Não, volta, bate e volta, segunda a sexta, vou ficar 3 dias só e já volto já. Não, aqui tem retiro de carnaval, isso, tem que organizar a casa, não posso ficar, agora já não posso ficar fora de casa, agora tem que ficar da comunidade, não dá pra sair não. Agora tá trabalhando já, mas que bom, pelo menos tem coisa a fazer, porque ficar sem fazer nada ninguém merece, né? Não, mas durante a semana a gente busca aqui sempre fazer exercício, levantar peso, piscininha. Tô sofrendo um pouquinho, tô falando que minhas férias tá se alongando um pouco por aqui. Mas é Muito isso. bem, gente. Deus abençoe muito e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço a todos. Até mais, fiquem com Deus.